Muito bem, pessoal. Na aula de hoje, o que a gente vai estudar é LI, e essa vai ser a aula teórica de LI para vocês entenderem bem o que é que vai acontecer aqui quando a gente estiver determinando uma LI. Primeira coisa, linha de influência, LI, eu preciso saber qual que é a definição dela. Então, ó, a definição de LI é clássica, né? É uma curva de variação de uma reação de apoio ou de um esforço interno quando uma carga concentrada unitária se desloca ao longo da estrutura. Então, ó, eu preparei aqui um exemplo. Na verdade, um LI. Vamos olhar aqui para... Eu vou tentar construir com vocês a LI de uma viga isostática. Então, ó, a curva de variação de uma reação de apoio ou de um esforço interno. Eu vou pegar e analisar aqui, ó, a LI para essa reação aqui, R em A. Portanto, aqui eu terei A e V. Então, LI para RA, reação vertical em A. Então, eu vou analisar essa reação de apoio, nesse caso, e para quando uma carga concentrada unitária se desloca. Então, uma carga concentrada, a gente coloca essa bolinha, coloca que ela pode ir para a direita ou para a esquerda, e essa carga concentrada, ela é unitária. E eu quero entender como é que varia essa reação uma vez que essa carga está se movendo aqui. E olha, aqui eu terei a minha abscissa, o x, em que eu estarei anotando para cada x qual que é a reação que eu estou tendo aqui. Muito bem, eu vou fazer vários casos aqui. Isso aqui seria o jeito mais, como que eu diria, o mais mecânico possível para entender. Tá? Então, ó, primeiro caso, eu vou anotar aqui, se o meu carregamento unitário está logo aqui em cima, a minha reação, que vai aparecer, essa reação RA, ela vai ser 1. Veja que o carregamento chega direto na fundação. Essa estrutura aqui nem percebe que esse carregamento atua, na verdade. Bom, vamos analisar um outro caso. Nesse outro caso, vamos pegar aqui, ó, a 1/4 desse vão, tá? Eu vou colocar esse mesmo carregamento unitário aqui. O que vai acontecer? Uma vez que esse carregamento unitário está 1/4 do vão, essa minha reação aqui, ela é inversamente proporcional, ela vai ser 3/4. Bom, quando eu pegar e colocar esse carregamento unitário bem no centro, ou seja, L sobre 2, o que vai acontecer? Metade vai para um lado, metade vai para o outro. Portanto, aqui vai ser meio. Quando eu colocar esse carregamento unitário aqui a 3/4 de L, o que vai acontecer? Essa minha reação aqui passa a ser agora 1/4. Você pode fazer por equilíbrio se você quiser verificar esses valores que eu estou anotando aqui. Por último, se esse meu carregamento unitário estiver sobre esse apoio, o que vai acontecer com essa reação? Ela vai ser 0. Então, de novo, o que é a definição? É a curva de variação de uma reação de apoio quando uma carga concentrada unitária se desloca ao longo da estrutura. Então, aqui eu vou colocar quem que é essa LI de RA. Aqui está a minha estrutura. A minha força, você sabe, ela vai mover aqui. O que eu vou fazer? Eu vou anotar para cada ponto. Então, primeiro, quando a minha força estava aqui, esse gráfico, ali eu ploto positivo para baixo, tá? Então, ó, o que acontece é que aqui foi uma unidade. Então, esse valor aqui é o que eu estou plotando aqui. Vou colocar aqui uma reta. Daqui a pouco vocês vão entender por quê. Quando eu pego aqui a 1/4, esse valor aqui ó, de 3/4, então 3/4. Quando eu coloquei no meio, foi o quê? A reação RA foi meio. Quando eu coloquei a 3/4, a minha reação foi de 1/4. Veja que esses valores aqui eu já tinha até unido por uma reta.
e é porque, na verdade, é uma reta. A LI para uma estrutura isostática, na verdade, ela é sempre retas, tá? Um conjunto de retas. Muito bem, eu falei para vocês, essa daqui é a forma mecânica de estar determinando a LI. Isso daqui é a tua LI, é a curva que mostra essa variação. Dependendo de onde eu coloco o carregamento unitário, qual seria a reação em RA. Se eu fosse fazer para RB, faria outro estudo que nem esse. Mas tem um jeito mais inteligente da gente pegar e fazer isso, que é utilizando o princípio dos trabalhos virtuais. Então aqui eu vou pegar e determinar utilizando o PTV, tá? Então, primeira coisa, eu tenho aqui uma carga que ela pode pegar e se mover, uma carga unitária. E eu quero saber qual é essa reação A, para qualquer ponto que essa carga unitária possa assumir. Então, uma distância x aqui. Bom, PTV tem aqui uma estrutura real. Eu vou pegar e criar logo ao lado uma estrutura virtual. Quem que é o PTV? Bom, no PTV eu pego e faço todas as forças aplicadas aqui nessa minha estrutura real, vezes deslocamento na virtual, é igual integral dos esforços internos na real, vezes deslocamentos relativos internos na minha virtual. Olha, na verdade, vou aplicar aqui um deslocamento virtual. Então, o que eu vou fazer? Se eu quero RA, eu vou aplicar um deslocamento virtual aqui em A. Então, esse deslocamento virtual, eu vou agora colocar um deslocamento virtual unitário. O que vai acontecer? Eu vou simplesmente trazer isso daqui para baixo, uma vez que é uma estrutura isostática, vai ficar linear. E olha, a função deslocamento para qualquer coordenada aqui, eu vou chamar ela de eta, que depende de qual que é o ponto x que eu estou analisando, o ponto aqui na horizontal. Tá bom? Olha, uma vez que você tem uma estrutura vertical e você, na verdade, o que você está fazendo aqui é como se fosse um recalque. Você aplicou um recalque, não aparece nenhum esforço interno. É como se fosse essa minha régua aqui. Ela tivesse apoiada nesses dois pontos, eu movi ela para cá. Ela não tem esforço interno nenhum, não tem momento gerado normal ou cortante. É simplesmente um movimento de corpo rígido, certo? Bom, então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar e analisar isso daqui. Então, eu vou pegar todas as forças que estão aqui. Então, forças. Primeiro, vou pegar esse RA. Esse RA ele está para cima, enquanto que o deslocamento naquele local é para baixo. Então, eu vou colocar aqui menos. Por outro lado, eu tenho esse carregamento unitário. E esse carregamento unitário, P, coloquei aqui é P, mas ele é 1, né? Ele vai ser multiplicado pelo quê? Pelo movimento, dependendo de onde ele está. Essa função do movimento é a função eta de x. Coloquei positivo porque o carregamento está para baixo, o movimento foi para baixo. Não tem nenhum outro carregamento que tenha um deslocamento. Eu tenho aqui uma força externa, mas o movimento aqui é zero. Portanto, as outras, o que tiver a mais é zero. Vamos para o próximo lado. Eu tenho a integral dos esforços internos que aparece aqui. Realmente, se eu fosse plotar aqui gráfico de momento vetor, para cada ponto que eu movesse essa P1, daria um gráfico de momento vetor diferente. Agora, aqui, deslocamentos relativos internos. Esses deslocamentos relativos internos, eles são gerados pelos esforços internos. Uma vez que isso aqui tem um movimento de corpo rígido, isso daqui é zero. Por quê? O movimento de corpo rígido não leva a ter nenhum esforço interno. Portanto, deslocamento relativo interno é zero. Se eu não tenho esforço interno, eu não tenho deslocamento relativo interno.
que acontece? Eu fico aqui simplesmente com RA, toda essa parcela é zero, porque isso aqui é zero, é igual a eta de x. O que está querendo dizer aqui? Ó, que RA vai ser igualzinho a essa estrutura virtual. Eu estou colocando aqui qual que é a função de deslocamento, portanto, o RA vai ser igual a essa função de deslocamento. Portanto, a LI de RA, eu vou fazer aqui só por preciosismo, vai ser o quê? Vai ser a minha estrutura virtual que eu coloquei aqui, ou seja, essa função aqui de deslocamento, essa aqui que é o ALI para RA, quando eu fiz um movimento unitário aqui. Muito bem, isso daqui é para isostática. Na verdade, você já teve isso daqui no passado, no semestre passado. Agora, o que eu quero fazer com vocês é fazer a mesma história para uma estrutura que é hiperestática. Então, eu vou aplicar o PTV aqui, só que agora vai ser numa estrutura hiperestática. Muito bem, o que eu quero fazer aqui com vocês, eu vou mudar um pouquinho, até mesmo para ficar mais interessante. Vamos pegar aqui, ó, vamos tentar encontrar qual que é a LI para a reação aqui em B, tá? Então, a mesma coisa. Eu vou pegar LI, por definição, é qual que é a curva de variação quando eu tenho um carregamento unitário que ele pode mudar de posição, né? Então, essa daqui é a minha estrutura real. A minha estrutura virtual. Mais uma vez, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e, já que eu quero saber RB, o que eu vou fazer? Eu vou mover esse ponto para cá. Então, notem que o que eu estou fazendo, movi esse ponto para cá. Por enquanto, eu vou dar um movimento unitário. Daqui a pouco faz todo sentido porque eu dei um movimento unitário. O que acontece? Uma vez que eu movi esse ponto para cá, só que aqui tem que sair com perpendicular, né, a esse engaste. O engaste eu não tirei ele. O que vai acontecer? Essa minha estrutura ela vai pegar e ficar com essa configuração deformada. Também eu vou chamar essa configuração deformada aqui de eta de x. Isso daqui seria a função do deslocamento vertical. Tá? Muito bem, vamos usar aqui o PTV. Aliás, eu não vou usar o PTV não. Vou ser um pouco mais inteligente e vou usar uma derivação do PTV, que é o teorema de Bethe. Então, ó, o que eu vou fazer? Lá no teorema de Bethe, eu tinha mostrado para vocês, alguns vídeos atrás, que eu posso pegar e fazer a somatória das forças na real, vezes deslocamento na virtual. É igual eu fazer a somatória das forças na virtual vezes o meu deslocamento na minha estrutura real. Veja que para eu fazer esse movimento aqui, realmente eu vou ter que aplicar um carregamento aqui, né? Muito bem, vamos realizar essa operação. Então, eu vou pegar todas as forças que eu tenho aqui, multiplicar pelos deslocamentos aqui. Ó. Eu tenho reação aqui, mas eu não tenho nenhum deslocamento aqui. Eu tenho esse meu carregamento unitário, que dependendo de onde ele estiver, vai ser multiplicado por um valor. Deixo isso daqui tudo em função disso daqui. Estão no mesmo sentido, veja isso. Opa, mas não. Próximo, eu tenho essa reação que vai ser multiplicada por deslocamento. Já que eles estão contrários, eu vou colocar aqui menos RB vezes 1. Muito bem, peguei todas as forças aqui e multipliquei pelos deslocamentos aqui. Agora eu vou fazer o contrário, vou pegar as forças aqui e multiplicar pelos deslocamentos aqui. Para eu impor esse deslocamento, eu tenho que colocar uma força aqui, mas o deslocamento aqui é zero. Para eu pegar e ter essa função, essa deformada, eu preciso pegar e ter reações de apoio aqui, mas deslocamento, rotação aqui é zero,
Portanto, essa segunda parcial aqui passa a ser zero. Mais uma vez, ó, na tua estrutura, vou isolar aqui, na tua estrutura hiperestática, é a mesma coisa que eu tinha visto lá para a isostática. Quem que é a reação para um carregamento que pode estar se movendo? Ele nada mais é do que a função do deslocamento. Portanto, tanto para a isostática quanto a hiperestática, é a mesma coisa que está acontecendo. Tá? Agora, o que acontece? Né? Veja que eu mostrei para você a definição e agora você sabe que a reação ou esforço interno é igual a essa função deformada. Mas vamos pegar e colocar aqui um pequeno roteiro, como é que você vai fazer isso daqui, para ficar um passo a passo. Tá? Então, para toda vez que você for fazer a LI, primeira coisa que você vai fazer, você vai retirar o vínculo que restringe a tua incógnita. Então, que nem quando eu peguei, vamos supor, aqui, quando eu queria a minha incógnita era RA, eu retirei esse vínculo que travava esse meu deslocamento e eu movi ele. Esse movi ele, é que eu vou tomar um pouquinho de cuidado, mas ó, retira-se o vínculo. Então, esse aqui é o primeiro passo. No meu segundo passo, eu vou ser bem cauteloso, eu vou substituir isso daqui. Então, substitui esse vínculo por uma reação ou esforço interno positivo. Vou fazer aqui embaixo, fazer o exemplo para eu não ficar indo para lá e para cá, tá? Então, ó, que nem se eu estou com uma viga biapoiada, daí eu quero saber aqui para o meu RA, o que eu faço? Eu retiro o vínculo, substituo ele por uma reação positiva. No terceiro passo, o que eu faço? Eu pego e aplico um movimento. Esse movimento ele pode ser um deslocamento ou uma rotação, tá? Contrário. Contrário ao que é positivo aqui, né? É unitário. Contrário e unitário. Muito bem, então um deslocamento unitário e contrário ao que é positivo. Então, se aqui é positivo, o que eu vou fazer? Vou aplicar um deslocamento. Esse deslocamento aqui, unitário, e veja que ele está sendo contrário. E essa daqui é a minha LI, para, nesse caso aqui, para RA. Ó, vamos ver, né? Vamos supor agora que eu tivesse com uma viga aqui biapoiada e eu dissesse para você, olha, eu quero saber qual é a LI para o momento aqui nesse ponto. Então, o que eu vou fazer? Se eu quero saber o momento aqui, agora é um esforço interno, então eu vou retirar o vínculo. Retirar o vínculo que transmite o momento quer dizer que eu vou inserir uma rótula. A hora que eu insiro uma rótula, o que eu faço? Eu substituo por um esforço interno positivo. Olha, uma rótula, aqui do lado esquerdo e aqui do lado direito, eu vou ter que substituir por positivo. Veja que, se eu pegar e colocar um momento aqui, esse tramo, na hora que eu colocar esse momento aqui, vai tracionar as fibras inferiores, portanto, isso aqui é o positivo. Nesse outro tramo aqui, eu vou colocar um momento aqui, eu vou ter que colocar um momento assim, para que eu consiga tracionar as fibras positivas, que é a minha convenção. Portanto, esse daqui é o teu momento positivo. E o que eu vou fazer agora? Eu aplico uma rotação contrária. Então, ó, se essa rotação aqui pegaria, vamos primeiro olhar um caso de cada vez, tá? Se esse momento iria rotacionar essa estrutura no sentido anti-horário,
fazer contrário. Vou movimentar ela aqui abaixo. Então, ó, horário. Agora, esse daqui. Se eu pego positivo, eu estou rodando no sentido horário. Eu vou movimentá-la no sentido anti-horário. Com um detalhe, né? Que já que é esforço interno, é rotação relativa. Isso daqui que deve ser unitário, tá? Eu não sei, não necessariamente isso aqui está no centro, mas a parcial aqui dá para você fazer com relação de triângulos. Suponhamos que agora eu vou trabalhar, eu quero pegar e determinar a cortante, tá? É um outro caso. Então, suponhamos que aqui eu quero saber qual é a LI para o cortante aqui nesse ponto. Então, o que eu faço? Retira-se o vínculo. Para que eu consiga retirar o vínculo que transmite cortante, eu crio essas barras paralelas. Porque essas barras paralelas elas permitem que um lado da estrutura e o outro eles se movam. E esse movimento continua transferindo o momento. Se eu tentar aplicar o momento aqui, essa barra aqui ela comprime, essa traciona e eu transfiro o momento. Tá? Muito bem. Agora, substitui esse cortante para o que é positivo. Positivo no cortante é aquele que rotaciona o elemento no sentido horário. Ó. Então, esse tramo eu vou rotacionar, no sentido anti-horário. Então, para eu rotacionar de positivo é esse aqui. E aqui eu vou colocar aqui. É isso. Só ver. Ó, nossa. Essa aqui é a nossa convenção de positivo. Então, o momento é aquele que traciona embaixo e o cortante. Então, ó, veja bem, se eu estou analisando o meu elemento e eu estou colocando o cortante lá no final, ele vai ser para baixo. Se eu estou pegando e colocando no início do meu elemento, ele vai ser para cima. Então, tudo isso daqui está fazendo rodar no sentido horário. Muito bem, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar um movimento, deslocamento contrário e unitário. Então, essa minha chapa aqui vai ter que vir para cima. Vou colocar aqui em preto. Essa minha chapa aqui ela vai ter que vir para baixo. No entanto, o que acontece? Eu estou travado aqui, eu estou travado aqui. Um detalhe é que isso daqui, eles vão continuar paralelos. E aí você consegue determinar quais são esses ângulos. E outra coisa, esse ponto e esse ponto, eu tenho que fazer um movimento contrário, mas ele também tem que ser unitário. Portanto, a distância entre esse ponto e esse ponto, aqui era zero, né, no início, agora ela passa a ser unitária. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma estrutura agora hiperestática e fazer essa mesma sequência. Mas veja que o que é importante é que, como eu mostrei aqui para vocês, quem que é a LI é a posição deformada. Quando você libera a vinculação, o vínculo faz um movimento contrário unitário. Então, o que eu vou estar procurando de agora em diante é, na verdade, quem que é a função que descreve o deslocamento da minha viga. Antigamente era isostática, agora vai ser hiperestática. Muito obrigado, pessoal.